A gente trouxe aqui, né, a discussão sobre sindicatos. Acho que a forma como os sindicatos estão estabelecidos, e o Arthur trouxe uma parada muito da hora. A gente tem que discutir sindicato, sim. Eu quero saber qual é o parlamentar, e isso vale tanto para a direita como para a esquerda, qual é o parlamentar de direita, ou que se diz liberal, que está fazendo um debate sério, de maneira legislativa, que não seja só tribuna, sobre sindicatos. É essa pessoa que a gente tem que se chamar aqui para responder a pergunta do Guilherme. Eu posso até te responder essa, porque assim, eu faço parte de um grupo, um movimento político de direita, nós temos um parlamentar que é o Kim Kataguiri, e eu nem sei se ele já apresentou alguma coisa em relação a isso, mas também não vai apresentar, porque a verdade é o seguinte, deputado não vai mudar essa legislação. Nem para cima nem para baixo. Porque isso é uma coisa grande demais para ser feita de forma independente do executivo. Você não vai conseguir mudar leis de sindicatos, leis trabalhistas, se isso não partir do governo. Então, o debate sério que a gente faz livro amarelo, a gente faz revista Valete, a gente faz live todo dia, a gente faz entrevista, a gente faz debate aqui. A gente faz tudo isso justamente para que a gente chegue ao executivo e, através do executivo, as pessoas que têm clareza daquilo que a gente defende, né? A gente defende isso com muita clareza, saibam o nosso plano de governo. O nosso plano de governo é justamente esse. Eu acho que uma das principais... Desculpa, plano de governo do seu grupo político, tipo a MBL? Sim, a gente tá criando o livro amarelo, né? O que é o livro amarelo? O livro amarelo é uma coisa que poucas pessoas aqui no Brasil têm, inclusive o PSDB não tem, né? O PT também não tem, né? O PSOL tem, o Ciro Gomes tem. Nós discordamos desses planos, mas eles, pelo menos, eles têm os planos lá com clareza, tá? Que é basicamente o que a gente acredita pro Brasil em todas as áreas. O que o MBL acredita que o Brasil tem que fazer para a área de engenharia aeroespacial? Ó, tá aqui no livro amarelo. Ó, o que o Brasil tem que fazer em educação? Tá aqui no livro amarelo. Ó, então nós estamos... E não é fácil, tá? É um trabalho assim... extenuante, não é trabalho de hype, não dá hype nenhum você escrever um livro daquilo que você quer pra ciência e tecnologia no Brasil. E é um trabalho muito duro. O Marx discorda, né? Ele fez manifesto comunista, hypou pra caramba. Né? Lá atrás com... Hypou. Não, na época não tinha curtida, na época tinha prensa e fuzil na cabeça pra quem discordasse. É isso. Agora você falou um trem interessante, você acha que o parlamento não dá conta de pautar isso? Não. Porque eu queria saber a sua percepção sobre o parlamento. Então por que eleger parlamentares? Eu vejo que é uma meta do MBL para eleger vários parlamentares. Sim. Qual que é a força que esses parlamentares chegam para mudar questões estruturais no Brasil se o parlamento não dá conta disso? Eu vejo que vocês nunca tiveram candidato à presidência, por exemplo. Sim, nossa, excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, foi um dos maiores erros do MBL ao longo desses anos. A gente sempre foi muito bonzinho. Isso aqui responde até a pergunta do Nando Moura, né? Por que eles ficam com esse comportamento? Nós vamos ter um comportamento agora muito parecido com o que os militares foram, muito parecido com o que o PT foi, muito parecido com o PSDB foi, muito parecido com o que o Bolsonaro foi, não no sentido dos erros que a gente aponta, mas no sentido de entender que esses caras se entenderam como projetos majoritários. Então, por exemplo, o PT, ele nunca falou assim, eu vou trabalhar por uma causa, eu vou trabalhar para eu chegar ao poder, e quando eu chegar ao poder eu vou implementar isso daqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Durante muitos anos a gente errou, Ava. Eu não vou mentir pra você, a gente errou. A gente apoiou, por exemplo, o João Dória. A gente acreditou que o João Dória era quase um de nós. Nunca foi. E a gente foi enganado por ele. A gente trabalhou, por exemplo... Isso aqui não... É vergonhoso falar isso, mas a gente trabalhou até pro Flávio Rocha tentar ser candidato a presidente. Você vê que erro. E hoje a gente não vai mais fazer isso. Hoje a gente está escrevendo um livro, a gente está escrevendo revista, hoje a gente está fazendo live, a gente está fazendo tudo isso, porque a gente vai ter o nosso candidato à presidência. Quem vai ser? Não sei. Mas, se fizer mas vocês vão criar um partido? Nós estamos criando um partido para isso, inclusive. Porque, você sabe disso, aqui no Brasil, infelizmente, diferente dos Estados Unidos, né? Você não tem a possibilidade de fazer um partido regional, por exemplo, um partido de uma causa só. Você simplesmente, ou você entra nos 30 e poucos que tem... Partido de uma causa só dá, né? Partido Verde. Não, porque no final não necessariamente vai ser, mas dá pra criar. Dá, mas é que lá no caso é o seguinte, o cara do Partido Verde no Rio Grande do Sul, ele tem que abrir um diretório no Amapá. Faz o menor sentido. Então, a gente está criando um partido, é uma missão muito difícil. Nós vamos ter candidato a presidente e nós vamos ter candidaturas proporcionais. Aí você fez uma pergunta mais profunda até. Qual é o papel do parlamento disso tudo? Eu acho, de fato, que a Constituição de 88 ela é esquizofrênica porque, ao mesmo tempo que ela delega muito poder político pro presidente, ela delega pouco poder orçamentário. É uma esquizofrenia. O presidente hoje, ele entra com um orçamento engessado, ele tem muito pouco, muita pouca área de manobra e administração, isso
financeiramente, mas politicamente ele tem muito poder. Tem muito estatal, tem muito cargo, tem muita emenda, tem muito... Então hoje o parlamento fica politicamente na mão do presidente e o presidente fica executivamente, né, financeiramente na mão de leis que ingestam seu orçamento. Não tem como esse país funcionar. Na sua avaliação, não tem nenhum partido político que... Assim, eu vou fazer uma pergunta, Claro. Vai soar meio debochado. Não, fica à vontade. E é um pouco debochado mesmo, mas não é esse o ponto. Que seja bom o suficiente para vocês. Nenhum partido político contempla vocês. Não, quando vocês criarem esse partido vai contemplar vocês integralmente? Sim, porque é o seguinte, esse partido vai ser criado por nós, para nós. Olha, quase que eu parafraseei um fascista de verdade. O lance é o seguinte, se você pega, por exemplo, os partidos que têm um programa claro do que eles querem, são partidos de esquerda. O PSOL, ele tem um programa claro do que ele quer. É uma exceção. O Partido Novo chegou a ter. Aí se vendeu pro bolsonarismo. E aí, eu chego pra você e falo assim, vamos lá, vamos juntar todos os partidos. E com todo o respeito, de novo, não tô debochando, falando tranquilo. PSDB, MDB, PSD, PSB, PP. Qual é o programa de governo desses partidos? Esses partidos, eles são um conjunto de pessoas que vão levando recursos para suas regiões, criam um cabresto e ficam se reelegendo, e eles ficam sempre nessa gincana de ter mais poder, onde a gincana mora, a dança das cadeiras é a eleição. E vocês são oposição ao governo Lula, mas vocês também foram oposição ao Bolsonaro e tudo mais, né? Na verdade, assim, a gente é oposição ao Lula. Vocês enquanto movimento. Política, sim, isso. Sim. Entendi. Nós somos oposição ao Bolsonaro, não no começo. A gente, na verdade, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, o que foi um erro também. E aí o Bolsonaro, em maio de 2019, quando ele começou a atrair a gente, nós somos o primeiro grupo de direita a falar, você está errado e você é um traidor. E foi difícil, Ava. Nós sangramos, cara. Vou te dizer, a gente sempre é acusado de ser um movimento de internet, que só pensa em like. Pra você ter uma ideia, eu perdi em um dia 100 mil inscritos. O MBL perdeu em uma semana 400 mil inscritos. A gente derreteu nas redes. A gente realmente derreteu. E a gente sentou um dia e falou assim, e aí, o que nós vamos fazer? Mas isso é o modus operandi da extrema-direita, né? O modus operandi da extrema-direita é não aceitar discordância. Qualquer discordância... Mas eu diria pra você que isso é o modo da extrema qualquer coisa. Pode ser. Eu não discordo. Agora, a gente inverteu um pouco a cadeira, né? Que você estava me fazendo umas perguntas, agora eu quero entender umas coisas também. Com vontade. Que é assim, a gente tem... um senso comum sobre o MBL, e eu estou nesse senso comum, e eu tô te pedindo para me ajudar a desmistificá-lo, que é de que vocês fazem parte do germe ali do início, né? Do que veio a se tornar o bolsonarismo. E quando o bolsonarismo se tornou um monstro, vocês, antes até mesmo, você tem razão, vocês foram pioneiros em identificar a messianização da direita no bolsonarismo, mas vocês se enxergam como parte fundadora, ou pelo menos uma mola propulsora do que veio a se tornar o bolsonarismo, ou não? Eu acho o seguinte, Ava, você também fez parte, você não era uma criança, né, nos anos 90, e você também entendeu que nos anos 90, eu pelo menos, é que você é uma pessoa já ligada às ciências humanas, né? Eu nunca fui, eu sempre fui ligado às ciências exatas. E eu lembro que nos anos 90 não existia debate político no Brasil, não existia direita e esquerda. Existia o PSDB, que era visto como o que se chamava, nem de direita dava pra chamar, era o Partido Azul, e existia o Partido Vermelho, que era o PT. E eu sei que 2013, quando deu o Gigante Acordou, que era uma coisa meio sem pauta, assim, as pessoas meio que falaram assim, eu não entendo nada de política, cara, e eu tô revoltado. Com o quê? Não sei. Eu só sei que eu tô pistola com alguma coisa. E aí, em 2014, houve uma unificação de tudo aquilo que se chamava de direita, porque existia um inimigo em comum, que era a Dilma. Então, se juntou uma massa de pessoas pelo impeachment da Dilma, e nessa massa de pessoas tinha de tudo. Tinha libertário, tinha integralista, tinha intervencionista, tinha liberal, tinha tudo ali. E ninguém meio que sabia muito o que isso era. E a Dilma, na época, com todas as forças do PT, fez de tudo para simplesmente calar qualquer movimento dissidente, né? Inclusive com fake news. Eu lembro, por exemplo, a primeira manifestação do MBL foi pela liberdade de imprensa, quando o Grupo Abril fez uma manifestação colocando a Dilma na capa, e o título era Eles Sabiam de Tudo. Aí o Grupo Abril foi vandalizado. O MBL fez uma manifestação, foram 6 mil pessoas, pela liberdade de imprensa, saiu na Folha assim, cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Então, a gente entendeu que se a gente não fosse chamativo, se a gente não fosse midiático, se a gente não fizesse o show, a gente não seria ouvido. E nós fizemos shows. Fizemos manifestação, eu fui em manifestação do PT pra apanhar, eu me vesti de vagina pra entrar na USP, nós fizemos tudo isso.
O lance é que nós fizemos tudo isso não só pelo show. Nós fizemos porque nós temos uma pauta séria. Nós temos tudo aquilo que a gente acredita, inclusive agora documentado no Livro Amarelo. Então, você pode até dizer assim, um efeito colateral de você transformar a política em uma espécie de espetáculo, né, trouxe a ascensão do bolsonarismo? Eu concordo com você. E você acha que o, você acha que o impeachment da Dilma deu o resultado que vocês queriam quando vocês pediram por ele? Depende. Imediatamente sim. Depois Queria tirar a Dilma. Queria tirar a Dilma. Em termos de Brasil, com exceção da figura do executivo ali, a pessoa. Não, porque assim, saiu a Dilma e o Temer entrou, e aí também são números, né? Eu tenho todos eles aqui. Todos os resultados do Brasil melhoraram. Mas, independente disso, que eu também não sou um defensor do governo Temer, né? Eu sou defensor da PEC do Teto, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e tal, mas, como eu te falei, eu não quero mais ser um defensor de causas, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que aconteceu logo em seguida? O Bolsonaro cooptou essa atenção. E por quê? Porque ele é um cara extremamente carismático, ele falou coisas de fácil entendimento, ele repetiu jargões, ele prometeu um monte de coisa pra um monte de gente, e se entendeu, nesse bolo que se chamava direita, que o Bolsonaro era uma figura que poderia trazer o Moro com a Lava Jato, o Paulo Guedes com a agenda liberal, não sei o que lá. E quando ele chegou lá, ele simplesmente traiu todas as pautas que nós acreditávamos.